Oi pessoal, professor Born, de Geografia B, do semi-extensivo. Estamos na nossa aula 5, em breve alcançaremos as demais aulas, né? Então, nós estamos na apostila 3, na sua página 1, e o nosso assunto de hoje vai ser sobre atividades agropecuárias e a questão agrária brasileira. O Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo e temos nossos principais parceiros econômicos atualmente, a China, também temos aí a União Europeia, também temos aí Estados Unidos e a Argentina. Com as mudanças de geopolítica e administração brasileira, passamos a preterir Estados Unidos como nosso principal parceiro econômico e, posteriormente, nós temos, então, a China como, então, nossa grande parceira econômica. O Brasil fornece muito soja, milho, frangos para esse país, ok? Então, vamos ver a nossa questão de atividades agropecuárias. Temos aqui na Geografia Humana, então, a página 1, né? E vamos ver, então, as questões agrárias do Brasil. Trouxe essa imagem aqui para a gente pensar, né? Então, mostra aqui um boi, na verdade, temos aqui, então, o seu rebento, né? E aí, então, diz assim: um dia, meu filho, a Amazônia será sua. Da forma como o Brasil está sendo conduzido já há muito tempo, a expansão agropecuária para as regiões que até então estavam protegidas como áreas ecológicas, né, proteção ambiental, estão então sofrendo um corte, queimadas progressivas e o avanço do agronegócio para essas regiões. Então, temos a perda da biodiversidade e uma cada vez mais ampliação de monocultura, de baixa biodiversidade e de elevada genética homogênea, né? Elevada, então, homogeneidade genética. Então, o Brasil é um dos grandes exportadores de carnes, de proteína animal, no caso, carnes de frango, carne bovino, né, para os mercados, então, do mundo árabe e também do mundo do Extremo Oriente, assim como da América do Norte. Lá na fronteira entre a Índia e a China, teremos aqui, então, a Cordilheira do Himalaia. Nós temos, então, áreas de extremo frio no sul, as áreas polares, nós temos áreas de grandes florestas, né? Tanto aqui no continente sul-americano, como também no centro do continente africano, na região aqui da Indonésia, ou seja, desses 149 milhões de quilômetros quadrados dos continentes, áreas geladas de grandes montanhas, áreas de pântanos, áreas de floresta não podem ser utilizadas. Então, dessa região, cerca de 15% equivale, então, aí a áreas agricultáveis, são utilizadas para a agricultura e cada vez se avança mais sobre as demais porções. Muito bem, dessa área destinada à agricultura, o curioso é que 80% dessa área destinada para a agricultura do planeta é para o agronegócio. Criação de gado, criação de animais, né, e também de plantas. Desses 80% de área utilizada pelo agronegócio, 75% é pasto e criação de gado. Ou seja, só 5% é produção de comida. 75% é criação de pasto e de gado, ou seja, o extermínio da biodiversidade, avanço gigantesco de maquinário pesado sobre as grandes florestas, sobre os sistemas ecológicos, sobre rios, e hoje se utiliza cerca de 2 milhões e 300 mil toneladas de veneno
para poder suportar, e complexos químicos como fertilizantes, para poder suportar essa tremenda monocultura de baixa biodiversidade e de elevada homogeneidade genética. Então, o Brasil também está dentro desse modelo econômico que ocupa hoje o planeta inteiro. O coronavírus, para alguns cientistas, ele é o fruto desse avanço do agronegócio sobre espaços naturais. Uma ideia essa bastante questionável, mas tem até sua certa lógica quando espaços de florestas que estavam isoladas, com toda uma biodiversidade e complexos de micro-organismos que estavam distantes da humanidade. Quando o setor agropecuário avança sobre essas áreas, os seres vivos aí existentes, eles perdem o seu espaço ecológico e acabam, então, migrando para cidades. Quando se cria e se confina animais num modelo de produção industrial, o estresse faz com que esses animais fiquem imunodepressivos e fiquem, então, fragilizados frente a insetos e frente a vírus. E isso faz com que a produção de animais para fins de commodities, né? E a produção de plantas para fim de commodity faz com que os insetos, os vírus, acabem então entrando cada vez mais em contato com a humanidade, possivelmente sendo uma das causas de produção de doenças graves que podem causar pandemia no planeta. É uma ideia bastante questionável, mas tem a sua lógica, não é verdade? Então, o espaço agropecuário do Brasil e do mundo, 80% de todas as áreas agrícolas são utilizadas pelo agronegócio atualmente na cidade. Temos então diversos espaços, por exemplo, a região amazônica, temos então a região do Cerrado, a região do Pantanal, a região então aqui da Caatinga, toda a floresta atlântica, temos as áreas de campos no sul, nós temos então uma grande biodiversidade. E o Brasil então faz agriculturas nessa região aqui. E o Brasil tem como seu principal produto agrícola de exportação atualmente soja. Na década de 70, o Brasil produzia em 5 milhões de hectares, cerca de 10 milhões de toneladas de soja. Em 2018 para 2019, o Brasil ampliou de 5 milhões de hectares. O Brasil começou a produzir em mais de 36 milhões de hectares. De 5 para 36 milhões de hectares é realmente um avanço muito grande. E de 10 milhões de toneladas de soja, o Brasil passou a produzir 122 milhões de toneladas de soja, sendo o nosso principal comprador a China. Então, o Brasil tem aí um avanço gigantesco do agronegócio sobre espaços naturais. Hoje, nosso principal produto de exportação, então, é soja, seguido pela cana-de-açúcar. Atualmente, o Brasil planta cerca de 635 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, né? Sendo que uma grande parcela é produzido açúcar e outra parcela é produzido, então, etanol. Cerca de 30 bilhões de litros de etanol são produzidos anualmente pelo Brasil para suportar nossa frota interna e também para fazer exportação, né? Então, nosso principal produto de exportação é soja na questão agrícola, né? Soja seguida pelo milho. Depois nós temos o café. Café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo. Depois da água, depois do chá, nós temos então aí o café. Então o café é seguido então pelo milho, né, transgênico. Depois do milho nós temos aí o algodão, laranja, temos também aí mandioca, temos também aí arroz, cacau, né? E também tabaco.
são os principais produtos de exportação que o Brasil tem para vários países do mundo. Quando falamos em uma agricultura extensiva, é uma agricultura que se utiliza de uma gigantesca área para produzir. Então, utiliza-se mecanização, complexos agroquímicos, e você vê essa gigantesca área na sua tela. Então, lá atrás temos florestas. Ó. Toda essa região aqui era uma gigantesca floresta com grande biodiversidade, tanto de pássaros, de insetos, de micro-organismos, de animais, né? Rastejantes, de aracnídeos. Também nós tínhamos aqui, então, animais silvestres. E quando foi feito, então, o corte de toda essa região, foi feita, então, uma monocultura de soja para a exportação. O Brasil é o país que produz muita ração, né? Soja não é utilizada para alimentação humana, mas sim para a alimentação de animais, fazer ração e também, claro, para fazer óleo de cozinha, né? Então, a agricultura extensiva é uma agricultura de uma gigantesca área que se utiliza, então, de complexos químicos para poder suportar, né, essa monocultura, também de fertilizantes químicos e maquinário pesado. Não possui muitas áreas agricultáveis, então eles se utilizam de tecnologia gigante para produzir o máximo num pequeno ponto. Agricultura, então, intensiva, com grande tecnologia e todo o cuidado. Quando falamos de agricultura de jardinagem, ela é utilizada aqui, nós temos, então, os países do Extremo Oriente, principalmente na China, no Vietnã, Laos, Camboja, Indonésia. Nessa região, Vietnã, é onde então se utiliza esse tipo de agricultura. Por quê? Você repara que existe uma grande área de inclinação aqui. Ó. Não existe muitos solos, vê que é bastante acidentada essa região, diferente da imagem anterior que mostrava uma área plana. Aqui existe uma área de grande inclinação que, se for plantado nessa encosta aqui, é capaz de o excesso de chuvas fazer grandes processos erosivos. Então há uma transformação do relevo, formando pequenos terraços, chamados de terraceamentos. Então, quando a chuva cai nessa região, ela não vai conseguir ter grandes velocidades e vai se produzir, ter aqui uma grande agricultura. Aproveita-se o máximo do solo, transforma-se o solo. Aqui é uma produção muito grande de arroz nesses países aqui da Indochina, por exemplo. Quando falamos em agricultura familiar, a agricultura familiar hoje no Brasil contrata 4,8 milhões de pessoas. 4,8 milhões de pessoas, e essa é uma agricultura que produz comida, enquanto a monocultura de exportação latifundiária, por exemplo, como soja, produz não comida para humanos, mas basicamente ração para animais, gado, suínos, etc. A produção da agricultura familiar, ela é responsável por 75% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Então, saladas de vários tipos, pimentões, né? Couve e assim por diante. Além disso, também os hortifrutigranjeiros, né, que se utilizam de uma agricultura familiar, cada vez se utilizam de menos uso de agroquímicos e fertilizantes químicos, buscando uma agricultura mais natural. A Europa está optando por agriculturas não químicas. E o Brasil é um país que há um tempo já vem produzindo cada vez com menos complexos químicos em algumas áreas de agricultura familiar, por exemplo, com menos uso de agrotóxicos, a vida retornou. Abelhas, pássaros, animais rastejantes e assim por diante. 14% dos bancos, dos investimentos bancários vão para o setor, então, da agricultura familiar. É muito pouco, na verdade, a maior parte dos
dos investimentos se concentram nas grandes propriedades com latifúndios monocultores. Então, aqui nós temos 14% de investimentos. 75% da produção de alimentos do país vem da agricultura familiar e 80% da contratação, ou seja, é uma agricultura extremamente vantajosa quando se analisa esses dados. Temos também o que se chama de boia fria. Boia fria, ele é um trabalhador que faz trabalhos temporários, recebe baixos salários e é um funcionário de época de safra, por exemplo, quando é época da colheita de laranja, colheita de maçã, colheita de uva, corte de cana-de-açúcar, contrata-se pessoas que moram nas periferias das cidades, sobem em um caminhão e o gato leva, né, essas pessoas para as áreas de trabalho e ficam o dia inteiro. Você percebe que essa pessoa está comendo um alimento sem estar com uma mesa, não é um alimento aquecido, por isso boia fria. As condições de trabalho são extremamente precárias para essa população que trabalha o dia inteiro e ganha muito pouco pelo trabalho. Então, trabalha o dia inteiro, ganha pouco pelo trabalho e muitas vezes levam os filhos, né, para poder também ajudar na receita familiar. E como a criança, então, trabalha o dia inteiro, chega de manhãzinha e fica até a altas horas da noite, essa criancinha também não consegue acompanhar as escolas, né? Então, é um dos trabalhos que favorece o crescimento do analfabetismo e da desprofissionalização das pessoas. Então, nós temos o boia fria. Temos também o chamado cinturão verde. Cinturão verde é um conceito que se utiliza, né, quando se representa ao redor de uma cidade áreas agricultáveis para se produzir comida para a cidade. Então lá se planta cebolinha, se planta alho, se planta salsinha, né, frutas, criação de abelhas, fornecimento de frangos, ovos, de codorna, por exemplo, ovos de galinha, leite, queijo, ou seja, é o cinturão verde, uma área de produção de comida nas periferias das grandes cidades, utilizando mais ou menos agroquímicos, depende da opção. Quando se fala em compostagem, compostagem ao invés de, quando sobra elementos orgânicos, por exemplo, restos de cascas de fruta, para aqueles que têm a cultura do gauchismo, de tomar chimarrão, quando existe a sobra da erva, né, da erva mate, quando também joga-se fora a borra de café, na verdade, restos de frutas, restos de verduras, ao invés de queimar isso ou jogar fora em qualquer lugar, se coloca num espaço onde vai acontecer uma ação de micro-organismos, vai decompor esses elementos orgânicos e fazer com que isso se transforme num fertilizante natural sem o uso de agroquímicos. Então, esse é o chamado a compostagem, né? Quando se fala em função social da terra, é a geração de empregos que se consegue para as pessoas, né? Bons salários, o uso racional do solo, a função social da terra, produzir emprego, produzir alimento com grande qualidade para as pessoas, função social da terra. Quando fala-se em grileiro, grileiro geralmente é um latifundiário que está expandindo as suas terras e muitas vezes não tem documentação. Então ele faz uma invasão dessas terras, ele inventa um documento, falsifica documentos e pode então utilizar esse solo ou mesmo vender esse solo, ganhar um dinheiro com isso. Então, grileiro. E poceiro é aquele que invade uma terra, não tem documentação, então ele toma posse daquela região, né? Então nós temos aí os grileiros,
que falsificam documentação, e os posseiros também são aqueles que tomam posse de uma terra. Interflúvio é uma expressão que se refere a, se você tem uma área de morro de um lado, esse morro tem uma queda, uma lenta, maior ou menor queda, né? Se tiver um outro morro ao lado desse, entre um morro e outro morro existe um vale. Esse vale se chama de interflúvio. Quando chove, a água vai correr para essa região mais baixa, chamada então de interflúvio. Loess é um solo que existe no deserto de Gobi, na China. É um solo amarelado, muito fértil. O vento carrega essa poeira, né, que fertiliza então o solo das regiões então centrais e litorâneas do continente asiático, onde está a China. Então, Loess é um solo característico, um solo amarelo característico do mundo do Extremo Oriente. Matopiba é uma expressão que é onde hoje está à frente de avanço agrícola sobre áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então nós temos aqui Matopiba, é o agronegócio levando o gado, levando então soja, levando então monocultura de milho para essas regiões então do nordeste do Brasil, na região do Matopiba. Quando se fala de marcha do café, foi quando então começou-se a plantar café no Brasil. Lembra que Francisco de Melo Palheta, em 1727, trouxe o café, né, da Guiana Francesa para o Brasil e tentou fazer uma agricultura desse café lá no Pará, região norte do Brasil, com um clima muito quente. O café realmente não se adaptou a esse ambiente. Com o passar do tempo, esse café foi trazido de muda a muda pelo litoral brasileiro até chegar, por volta de 1800, na região do Rio de Janeiro e São Paulo, com um solo de terra roxa, e esse café acabou então gostando do solo e do clima, e houve uma produção gigantesca de café, a partir daí então sendo um dos principais produtos econômicos do Brasil a partir de 1800. Então, Marcha do Café foi quando começou-se então a penetrar pelo Rio de Janeiro, através do rio Paranaíba, né? O rio Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul, que corre então de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro. Então, o rio Paraíba do Sul é o local onde aconteceu então a Marcha do Café, acabando dominando Minas Gerais, dominando São Paulo e dominando também essa agricultura, o norte do Paraná. Claro que para plantar o café foi feita uma devastação generalizada das matas nativas, das encostas dos morros. Quando falamos em Massapê, Massapê quer dizer o solo do nordeste do Brasil, que foi um solo propício para o plantio da cana-de-açúcar, quando o Brasil começou, na época do Brasil colônia, né? Então, de 1500 até 1530, cortou-se o pau-brasil. Com o tempo, o pau-brasil, que foi a nossa primeira economia, ficou cada vez mais distante do litoral, distante das áreas de embarque, dando origem, então, dando espaço para quando Martim Afonso de Souza, que fundou, então, a vila no litoral, então, a primeira vila no Brasil, no litoral de São Paulo, né, a Vila de São Vicente, trouxe, então, a cana-de-açúcar, que acabou tomando o espaço de principal economia durante o início do Brasil colônia. Solo de Massapé. Produtividade está relacionado à produção e à área. Você pode ter um pequeno terreno e produzir muito ali, ter uma grande produtividade frente a um outro vizinho ou uma outra área onde não se aproveita direito o solo. Então, produtividade tem algo a ver com a produção e a área da propriedade.
E o solo aluvial e solo eluvial, ele se refere ao solo que está em um local. Se você tem uma casa e você planta alguma alface, alguma, né, flor no solo da sua casa, esse é um solo eluvial. Agora, se você compra solo para trazer para casa, esse vai ser um solo aluvial. Eluvial é o solo do local e aluvial é um solo que é trazido de... Então nós temos 3% do Brasil, 3% do Brasil equivale então a toda a estrutura urbana. 65% área de vegetação nativa, 3% área então de construção e urbanicidade, 7% equivale aqui então à questão agrícola no Brasil. É aqui que toda a agricultura é produzida em 7%, tá? E esse 25% aqui é gado e pasto. Gado e pasto. Então, o Brasil utiliza uma porção gigantesca para o agronegócio, produzindo então ração e produzindo então gado, né? E faz, então, utilizam grandes áreas para a produção de monocultura, de baixa de biodiversidade, né? E elevado, então, homogeneidade genética. Okay? Então, o Brasil é muito mal aproveitado. Quando falamos na produção de Revolução Verde, a Revolução Verde acontece em 1960, né? Quando um pesquisador chamado de Borlaug, né? Então, ele vai começar a implantar o uso de agroquímicos, venenos e fertilizantes para aumentar a produtividade da produção. Em princípio, experiências foram feitas no continente africano e depois, então, atingiram o mundo inteiro e o Brasil se utiliza. Então, nós temos aqui uma produção de soja. Toda essa região aqui era uma grande área de floresta. Tudo foi cortado para fazer, então, uma monocultura para exportação de soja. Aqui nós temos nessa porção amarela, na década de 70, o que se produzia de soja, isso que equivale a 5 milhões de hectares, e se produzia 10 milhões de toneladas de soja. Atualmente, você tem toda essa parte laranjada e mais pontos no norte do Brasil. Aqui nós temos, então, a produção de soja na década em 2018, 2019, onde o Brasil planta 36 milhões de hectares e 122 milhões de toneladas de soja para o nosso principal parceiro econômico, que é a China. Quando falamos, então, em problemas fundiários, é a questão da distribuição das terras. Desde que o Brasil começou, foi diferente do que Estados Unidos. Estados Unidos, quando começou, fez uma divisão de terras. As pessoas que chegavam nos Estados Unidos, elas tinham uma divisão de terras pequenas e médias, para que coubesse muitas pessoas. O Brasil não, foi dividido em capitanias hereditárias, favorecendo que uma pessoa tivesse muita terra e grande parte das demais pessoas não tivesse acesso nenhum ao solo. Então, Estados Unidos, já desde o começo da sua construção como país, já implantou a chamada reforma agrária, né? Reforma agrária. Então, no Brasil, nós temos problemas fundiários, quando, desde a época do Brasil colônia, amigos do rei conseguiram, então, gigantescas áreas de terra de hectares, enquanto a maior parte da população ela veio para trabalhar nessas terras, né? Então nós temos aqui a dimensão dos imóveis. Até 10 hectares, até 16 hectares, dá para dizer que é uma pequena colônia. As colônias de até 16 hectares e 20 hectares eram dadas, o governo de Portugal dava terras para imigrantes para que pudessem plantar aqui no Brasil uma migração estimulada, né? Então, menos de 10 hectares, nós temos aqui uma área ocupada do Brasil de 2,3%, e 49% dos proprietários possuem até 10 hectares.
De 10 a 100 hectares responde a 39% dos proprietários, equivale a 17% da área no Brasil. De 100 a 1.000 hectares, equivale a 9% dos proprietários, e a área ocupada é 34% do Brasil. Mais de 1.000 hectares, nós temos apenas 0,9% de proprietários no Brasil, menos de 1%, portanto, que ocupa quase metade do Brasil. Essa é uma das graves questões que são discutidas quando se fala, então, de problemas fundiários no Brasil. Ok, pessoal, falamos então sobre esse importante tópico de atividades agropecuárias e a questão agrária brasileira. Nosso principal produto de exportação atualmente é soja, seguido então pela cana-de-açúcar. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. É isso aí.